Aviso: se você é sensível aos meus temas e deseja preservar suas crenças religiosas ou quaisquer outras do sistema, por favor, não prossiga com o vídeo. Obrigada pela compreensão. Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025, são 14 horas e 56 minutos na Alemanha. O vídeo de agradecimento de fevereiro é sequência do vídeo de janeiro. Paz, a história do meu vídeo é permitida para seus filhos a partir dos 10 anos. Vou mostrar rapidamente o final para que eu possa dar continuidade. Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo. Estávamos prontos, cada um iria fazer a sua parte até que chegássemos à rainha. Assim que o trem parasse, Lene seria a primeira a agir. Iria encantar a grande besta negra. Todos sabiam o que deveriam fazer. Rapidamente, Lene desapareceu pelas matas escuras. Foi direto para onde a grande besta negra estava, protegendo a entrada do caminho da floresta morta. Daniel começou a crescer e se tornou gigante, forte e poderoso. Ele já se preparava para lutar com as outras criaturas que se escondiam para defender a floresta. Enquanto isso, a Lene se aproximou da besta e a encantou com sua jovialidade e suavidade feminina. Cheia de desejo, a besta babava, cobiçando a beleza, juventude e encanto da Lene. Desejou tê-la naquele momento. Iria prendê-la com ele na floresta e a manteria com ele até que sua beleza e juventude acabassem. Depois a devoraria. Lene se deixou pegar e, quando estava bem próxima de seus olhos, manipulou as substâncias do ar enquanto segurava um espelho. A besta sentiu-se fraca e foi puxada para dentro do espelho, que era na verdade uma jaula criada por Lene, que manipulou as moléculas do ar, transformando-as para ser esse espelho prisão. A besta foi sugada e mantida dentro do espelho. E em seu interior, feito com o poder do bem, a grande besta tornou-se num simples lobo imenso. Não era mais uma besta enquanto estivesse aprisionada. A entrada estava livre. Agora era a vez de Daniel. Assim que entrou na floresta morta, o odor de podridão parecia embriagá-lo. Ele mal conseguia respirar. Os monstros vieram para cima dele, mas com seu poder de manipular as proporções das coisas, aumentou mais ainda seu tamanho, se agigantando 3 vezes mais. Suas mãos continuaram a crescer até se tornarem do tamanho de um enorme caminhão, e com elas socava as nauseabundas criaturas. E já abatidas, ele as manipulou, deixando-as do tamanho de um pequeno cão. Lene criou jaulas com as moléculas do ar, tornando-as depois duras como pedras. Daniel, que podia dar vida temporária às coisas, soprou nas pedras sua vontade de crescimento e formato de grandes soldados. Várias pedras ao redor tomaram forma e vida de soldados e se colocaram a postos para defender o espelho e a jaula com as criaturas. Daniel e Lene ficariam por perto para vigiar caso tivessem mais alguma surpresa na entrada da floresta. Enquanto isso, Júlio tomou forma de um imenso homem-touro com olhos azuis brilhantes que enxergava no escuro e além do ar. Detectou presenças inimigas mais adiante e chamou Maria José.
Ela, com seu poder cristalizante, poderia criar estacas de cristais por onde andávamos para que os monstros que surgissem não pudessem se aproximar ou nos pegar de surpresa pelas costas. Estávamos protegidos por essas imensas estacas de cristais no solo, mas do nada, acima de nós, rostos de criaturas e monstros deformados apareceram com enormes bocas para engolir a todos. Júlio se transformou numa ave gigantesca e, voando, foi para cima delas, destroçando algumas com suas garras e bico pontiagudo e poderoso. Outras fugiam e Maria José lançou jatos de cristais para elas, transformando-as em bebês de criaturas. E mesmo assim, sendo bebês, não ficaram melhores, eram filhotes de criaturas medonhas e feiosas. Júlio voltava para pousar, batendo suas asas tão grandes que quase cobriam toda a floresta. Pousou perto de nós e, de novo, tomou outra forma, agora de um gigante mamute branco, pois havia detectado monstros dos sonhos, aqueles que perturbam os sonhos infantis. Júlio, como defensor das crianças, não admitia que monstros povoassem a imaginação delas, perturbando-as durante o sono. Pisando em alguns desses monstros, ele os condenava e comandava o afastamento e ameaçava-os, dizendo que estava de olho neles, que se os pegasse atormentando o sonho infantil, trucidá-los-ia. Algumas delas ousaram responder, dizendo a ele que não iriam parar e que as crianças gostavam de sentir medo, que seus pais aceitaram medo também quando foram crianças e após adultos também. Todos queriam sentir medo, mesmo que dissessem que não. Todos queriam medo e queriam a prisão das crenças, senão já teriam desconstruído as crenças que o causam. Maria José, ao ouvi-las, ficou arretada e indignada com o que ouvia. Lançou no ar pequenas borboletas de cristais e seu brilho encantava algumas criaturas que nunca havia visto borboletas nascidas dos jatos de cristais. E elas estavam curiosas. Essa foi a chance para o Júlio. Como um mamute branco gigante, com sua enorme e longa tromba iluminada, bramindo com seu som estridente, assustou-as, e elas mal perceberam quando ele, com suas enormes patas, as amassou. Elas não estavam mortas, apenas achatadas em forma de bolachas. Júlio as pegou e jogou na prisão de cristais. Os dois juntos controlaram aquelas criaturas perturbadoras e insolentes. Continuamos nosso caminho e fomos entrando mais fundo na floresta morta, quando ouvimos sons sibilantes ensurdecedores. Criaturas gargarejavam palavras, tentando imitar as palavras que humanos usavam, e estavam abrindo rasgos no ar, como os aspirantes rasgam nas telas de realidade em que os retorcidos aprisionam as pessoas para vivenciarem suas histórias cruéis. Essas criaturas entraram no rasgo e sumiram nele, tentando fugir para eras distantes. Iam se esconder em algumas épocas do passado, retirando ou implantando memórias para se camuflarem e nunca serem detectadas. Possivelmente iriam modificar memórias para que o momento atual em que elas estavam sendo esmagadas não existisse mais. Tínhamos que agir rapidamente. Foi a vez de Eliana entrar em ação. Com seu poder de viajar no tempo e ir para eras passadas, Eliana iria caçá-las, mas não iria sozinha. Ela convidou Rogério e foram atrás delas. Visualizaram a linha do tempo, procurando nas memórias dela as criaturas. Eliana fazia busca e, quando as encontrou, disse ao Rogério:
Rogério, detecte-as na invisibilidade que se escondem nessa era aqui. Eu te darei as coordenadas. Mas cuidado, estão camufladas em sombras que as tornam invisíveis e as protegem. O que para o Rogério não seria problema. Seu poder era exatamente lidar com as sombras e revelar o mal que se escondia nelas, e ele as achou. Jogou nas criaturas o ar azul da palma das suas mãos e podia-se ouvir o grito bestial que saía de suas gargantas profundas. Se debatiam, tentando se libertar, pois não queriam ser presas, mas eles as mantiveram presas. Eliana, segurando o cordão de ar azul do Rogério, viajou com todos de volta à floresta, onde todos nós ainda estávamos. Trouxeram criaturas a mais do que aquelas que foram buscar, pois detectaram outras que já estavam atormentando humanos em épocas passadas. Apavoradas, as feiosas gritavam e tentavam fugir. Chamaram a atenção de mais monstros que se moviam no invisível da escuridão. Mas Benjamin podia vê-las e suas flechas invisíveis iam diretamente a alvos invisíveis. E assim que as flechas as atingiram, as criaturas tornaram-se visíveis. Visível ficou também a feiura do mal que elas representavam. Nossos olhos não conseguiam sustentar a imagem de tanta feiosidade. De onde vinha tanto desenho feio para essas criaturas? Quem desenhava tanto mal? O ambiente estava insuportável para todos nós. Nossos bons corações não estavam suportando a podridão da feiura e do mal. Foi então que a Marisa chegou e começou a liberar o perfume das flores, que foi erradicando o cheiro podre que não tinha como descrever. Flores nasciam e tornaram tudo mais belo na floresta. Os monstros olhavam apavorados, não conseguiam suportar o cheiro bom das flores. Passavam mal, tossiam, vomitavam. Era a mesma situação quando os moldados e todos do exército dos retorcidos ficavam quando estavam na presença da luz e energia de amor real dos ativadores. Após isso, seguimos nosso caminho. E, de repente, tudo à nossa frente ficou branco, gélido. Havia muita neve e torres de gelo. Um buraco do nada apareceu naquela brancura. E ela apareceu, a rainha das crenças. Toda linda, encantadora, se deixava finalmente notar. Ela era a única com aparência bela entre todas as criaturas feias, monstruosas, e ela, exuberante e imponente, se pôs ali diante de todas as outras criaturas e diante de nós. Quem poderia pensar que a Maria das Crenças, a grande rainha, fosse assim tão bela? E logo me indaguei, por que o mal estava se disfarçando de belo? Mas o mal pode ser tudo, tem muitos disfarces e sabe conquistar as pessoas humanas reais. Se fazendo de boazinha e cordial, cumprimentou a todos e pediu que a seguíssemos para uma xícara de chá, chocolate ou café. Uma mesa estava posta no meio da neve e tudo estava quente e morno, como se o frio não interferisse na temperatura dos alimentos. Mas nenhum de nós desejava beber nada que viesse dela. Ela riu diante de nossa recusa e, segurando a xícara delicada, começou a beber o chá quente. Ela apontou umas xícaras com café e depois para as que tinham chocolate e as de chá. Havia pratos quentes, cestas com pães que ainda esfumaçavam, como se tivessem saído do forno naquele momento. A fumaça nas xícaras e o cheiro dos alimentos que se espalhava pelo ambiente nos remetia a um ambiente familiar, naquelas manhãs quando a família humana se reúne para começar um novo dia. Mas não estávamos ali para fazer amizade com ela. Nosso dever era torná-la do bem, ou confiná-la
em um pedaço de tronco especial. Era o tronco da grande árvore seca, que um dia fora a maior árvore da Floresta Morta, quando ela ainda se chamava Floresta dos Rios. Recebeu esse nome devido ao grande número de rios que a cortavam. A floresta abrigava muitos animais. Os seus rios eram visitados por animais que atravessavam a floresta para outras partes de outras florestas. E os animais iam aos seus rios saciar a sede antes de continuarem com sua jornada. Daniel ainda estava gigante e me levantou para que eu pudesse conversar com a rainha das crenças, pois eu ainda estava do tamanho de uma criancinha, e eu disse a ela que deveria parar de criar crenças que parasitavam e escravizavam os humanos e que não tínhamos mais tempo para continuar esse jogo. Tudo iria mudar dentro do mundo onde os humanos habitavam. Os ativadores já estavam preparados para o grande confronto com aqueles que nos aprisionavam, para nos dar um final favorável e libertador. Eu já podia imaginar o número de ativadores novatos que seriam desfibralizados, pois a cada confronto, enquanto eles se preocupavam em apenas parar o mal não se importava de desfibralizar o máximo possível de novatos ativadores. Ela deu de ombros, esboçou um sorriso de pouco caso e cruzou nossos olhos com seu olhar profundo e ferino, e disse-me que não poderia atender meu pedido e ninguém poderia fazê-la parar, que havia sido desenhada para esse fim, nasceu para isso, assim como a mãe que gera muitos filhos, ela gerava incessantemente as crenças, e não somente gerava novas crenças, como também alimentava as antigas, aquelas que precisavam prevalecer às tentativas dos ativadores de libertar os humanos. E continuou dizendo que ela não poderia parar, precisava gerar muito mais, pois novas narrativas iam começar. As crenças antigas e as novas não poderiam nunca ser eliminadas. Com um ar acusador, disse que a culpa era dos humanos por estarem presos em crenças, pois eles as aceitavam sem muita rejeição. E, abrindo uma tela no ar gélido, mostrou imagens do mundo nas quais apontou para mim, passando a mensagem e sendo recusada, afanada e tripudiada. E que, enquanto eu não tinha o devido sucesso com a minha missão, o seu povo, disfarçado de humanos, conquistava os reais humanos. E disse mais: estão vendo se estamos forçando? Não estamos. Eles estão aceitando, mesmo que você, mensageira, ofereceu a mensagem original e única humana, mesmo que você tenha a simplicidade e suavidade do amor real e passe a mensagem original amorosamente, ainda assim eles a rejeitam. Eles são fiéis às crenças antigas e novas que ofertamos, apresentamos, contamos, ensinamos e provamos, mas não usamos a força. Foi a mim que preferiram e ao poder que produz o mal. É isso que eles querem. Como podem me condenar? Eu apenas ofereço o que eles gostam e procuram. Meu povo ensina algumas das crenças e pratica o convencimento mental diário. Faz a manutenção das velhas crenças, repetindo-as para mantê-las vivas e fixadas para eles. Mas vocês não nos veem forçando. Não há armas, não há ferimentos. O que me diz, mensageira? Seu povo, mesmo tendo a capacidade de dizer não, ele as aceitou e as aceita. Eu disse a ela que os humanos não aceitaram sem terem sido forçados de certa maneira, pois houve um começo e, nele, havia sim imposição, perseguição e a punição, caso não fossem aceitas, e usaram o medo, a culpa, a confusão das informações, ameaçaram com a falta de tudo do que eles precisavam, criaram ciladas para os antigos humanos. E, uma vez que dominaram os antigos, seguiram fazendo o mesmo com os novos, garantindo grilhões com a manutenção das mesmas crenças até hoje em dia. Mas eu tive que reconhecer, ela dizia a verdade por um lado, pois aqueles antigos humanos não tiveram as chances que humanos após eles tiveram e têm. E
Ela retrucou firmemente, dizendo: como então podem me condenar ou julgar somente a mim? Julguem a vocês mesmos. São passivos, egoístas, acomodados, vaidosos, se vendem por pouca coisa, aceitam as divisões, ainda que saibam que sem união nada conseguirão. E continuou: humanos antigos e atuais não querem responsabilidade pela humanidade que representam, e nem por eles mesmos no individual. Todos desejam que outros façam salvadores, encantadores, líderes que sejam impressionantes e superiores a eles. E quem são esses, senão nós? Portanto, apenas damos o que está sendo aceito e requisitado para permanência e continuação. Júlio, irritado com a petulância e arrogância da rainha, transformou-se em uma enorme ave que parecia um pelicano e, sem paciência, disse que iria levá-la no bico até a prisão, no pico mais alto da maior montanha da floresta. Maria das Crenças, a rainha, projetou para ele imagens e cenas com os horrores das crenças, sufocando a raiz do acesso mental do Júlio, liberando-as também para todos nós, os mesmos horrores. Desejava nos asfixiar com o poder do mal das cenas das crenças que nossas mentes não mais aceitavam. E foi aí que ela começou a mudar sua aparência. A linda rainha das crenças nos mostrou sua verdadeira face. Seu rosto e corpo começaram a transitar por várias formas da feiura e do mal. Era monstruosa, podia ser monstruosa, horrenda, de uma feiura sufocante. E toda a neve branca à nossa volta se transformava também, se tornou em neve escura. Devagar o frio foi ficando quente, era frio, quente como fogo. Os extremos da temperatura são fixadores dos corpos, imagens e cenas daqueles que controlam a prisão onde os humanos estão. Em seguida, tudo à nossa volta virou breu. Só quem ainda podia enxergar no escuro e nas sombras era o Rogério, Benjamin e a Lene, pois Lene manipulava as moléculas do ar, e nesse momento ela jogou moléculas coloridas em cima de todos nós para nos proteger. Rogério e Benjamin atacaram a Maria das Crenças, mesmo que eles também estavam sendo torturados. Estava muito difícil, mas a gente tinha que continuar. Daniel irritou-se também. Levantando as mãos para cima, deu o comando para que suas duas mãos crescessem como se fossem imensas montanhas e socou o chão brutalmente. Tudo tremeu. Uma vibração estranha nos sacudiu e nos fez tremer. Eu fechei os olhos e disse: agora é com os nossos. Não podemos mais. Aguentem. Todos usaram todos os seus poderes, mas os poderes dela eram superiores. Agora, em forma de idosa e pesada de feiura, o mal que é velho, para se manter jovem, precisa das mentes alheias e seus corpos que habitam o mundo. E por que ela estava sendo superior a todos nós? Essa é a resposta. Ela, que representa o mal, contava com o apoio das mentes humanas que aceitaram e sustentam suas crenças, exatamente como os retorcidos e suas criaturas se protegem, usando as mentes dos humanos como escudos. Quando humanos aceitam as crenças, não somente as aceitam, como também as obedecem e as vivenciam para serem reais na vida deles. Eles se tornam parte delas e elas parte deles. E agora, todos nós estávamos por um fio para sermos derrotados. Se deixarmos, o mal sempre vai vencer. Mas os aspirantes ativadores entraram rapidamente onde estávamos e juntos lançaram raios de luzes sobre todos nós. Ficamos maravilhados de ver aqueles jovens aspirantes ativadores em atividade, bem na nossa frente. O aspirante Leon, olhando para todos nós, deu um leve sorriso, sinalizando que tudo estava bem.
Ele e outros aspirantes novatos lançaram raios de luz e Zeken na direção da rainha e a aprisionaram. A rainha espumava por todo seu corpo, parecia ter começado a delir a existência da sua forma por ficar na presença dos ativadores. Deformada na sua feiura do ódio e descontrole, ela não queria ser aprisionada. Os aspirantes não podiam matá-la, destruí-la, e se eles não atirassem de perto deles, ela iria desvanecer e poderia levar alguns humanos com ela, cujas mentes estavam conectadas a ela. Se tinham suas crenças, consequentemente, estão conectadas à rainha, mas poderiam deixá-la aprisionada no pico daquela grande montanha. E seres humanos normais deveriam abandonar as crenças para desvanecer os seus poderes. Iria depender deles agora. Estava fácil, muito fácil, mas dependia das mentes humanas recusarem e dizerem não para sempre ao mundo das crenças. E disse o aspirante Leon: "Obrigada, mensageira. Eu toquei minha testa em sinal de agradecimento pela ativação de coragem para todos nós." E ele continuou: "Obrigada a todos pela coragem e determinação. Vocês fizeram bravamente a parte de vocês. Não se sintam frustrados. E a partir de hoje, as crenças que ainda estão com alguns de vocês e com outros humanos poderão ser deletadas e desconstruídas mais facilmente. Tudo que os humanos precisam é desejar se libertar honestamente, fervorosamente." Os aspirantes se aproximaram de todos nós, nos sinalizando que iriam nos tocar. Agradavelmente, sentimos a energia morna da luz amorosa ativadora de suas presenças e eles nos tocaram a testa e a lateral de nossos rostos, ativando a centelha da mente ativadora. E o aspirante Leon disse: "Caso precisem de nós quando chegar a hora, poderemos resgatá-los mais rapidamente." E todos se despediram de nós, projetando em nossos corações muito amor da parte deles. Como era bom senti-los, aquela pureza, sentir que são apenas o bem, sem deformações, inversões, transformações para uma outra forma, maneira ou disfarce do mal, como é típico do bem que nos deram no mundo em que nascemos. Eles têm presença confiável e segura, pois sabemos que eles não querem e não podem se aliar com o mal, se tornar o mal sob nenhum pretexto. Não se combinam com o mal, não desenham e nem apoiam histórias do mal. Assim, suavizados pela presença amorosa dos aspirantes, ativadores e ativadores novatos, não nos restava mais nada a não ser voltarmos para nossas casas no mundo da Si. E eu esperava que Maria José me desse de volta meus poucos metros de altura, que já não eram muita coisa, mas me faziam falta. Mas ela decidiu brincar mais um pouco com seu poder e, para relaxar a todos, não só me manteve com o tamanho de uma criança de 4 anos, mas também o Júlio e Rogério, todos transformados em crianças também. Benjamin saiu de perto rapidamente e foi a minha vez de rir deles. Marisa tomou forma de um imenso, lindo urso branco e os meninos a montaram, pois com aquele tamanho eles não poderiam andar rapidamente. Daniel se ofereceu para transportar todos em suas costas de gigante. Voltávamos contentes à floresta morta, que, sem a rainha, tornou-se verde e iluminada novamente. E os humanos ganharam de volta a chance de dizer não para as crenças e desconstruí-las. Essa era e é a única e real escolha para eles. Enfim, cada um de nós pôde voltar para sua casa. Hoje pela manhã, acordei e fui para a cozinha e, segurando minha xícara de chá, esperei que o efeito do poder da Maria José tivesse passado. Mas percebi que continuo criança, um pouco maior, mas o efeito ainda não cessou. Ah, se eu tivesse algum poder, iria transformá-la num lindo pirilampo, pensei, para ela sentir como é se manter na pequenez que deixou a nós 3.
Dei risada dos meus pensamentos infantis ao imaginá-la como pirilampo. Mas eu sou apenas uma mensageira humana real, a serviço do amor, do bem e da nossa humanidade. Meu único poder é ser fiel à minha mente, à mensagem e ao amor que tenho por nossa humanidade. Bom, chegamos ao final do sonho da Yetzt. Eu e outros aspirantes treinamos com vocês todos. Foi agradável e frutífero. Obrigada a todos que estão do lado do bem e do amor real. Confiem sempre no amor e sejam o amor. O bem e o amor aqui devem reagir para proteger os bons e tudo que vem do bem e do amor real. Porém, atentem-se para não serem convencidos por aqueles que se disfarçam. Os disfarces e poder do mal são muitos. Mas se ainda o mal habita na mesma casa que o bem, que está nos humanos, é porque eles estão a permitir. Crenças escravizam sem que muitos percebam. Porém, esse poder perde totalmente a força se for exposto ao bem e ao amor real. Humanos deixando o mal sem disfarces, ou quando disfarçado de bem, renunciando a tudo que vem dele, vão gerar e liberar o bem real novamente sem esforço. E se tornará natural e normal que eles sejam a fonte original de bem e amor real nascer. Não fomos nós quem criamos essa disputa entre bem e mal. Faz parte desse mundo que experimentam. E não somos nós que o experimentamos, são vocês. Vocês devem reagir e desistir dos apegos e da prisão. Poderão continuar a viver com a C nesse formato ou a recuperamos para a primeira razão que demos a ela para existir. Mas aqui não terá mais nenhuma força ou poder do mal. É possível e vale a pena experimentar o mundo sem o jogo do bem e do mal. A mensageira já deixou as explicações sobre esse assunto. Salve-as em vossas mentes. Rejeitando as crenças gerais, não haverá mais barreiras para quebrar a força do mal. O mal não resiste ao amor e ao bem real. Eu me refiro ao verdadeiro, que não existe no mundo desse sistema. Estarei visitando vocês quando precisarmos treinar nas trilhas das mentes de humanos que possuem a mente em movimento, e de preferência recusando toda forma de mal e bem desse jogo que é o mundo da ser. Mantenham vossas mentes limpas para que nossas missões e treinamentos tenham sucesso. Fiquem na paz de vossos corações. Unam-se. Direitos da história de Yetzt Tvahait Família, direitos da música, das fotos e vídeos estão na descrição. Obrigada por assistir meu vídeo. Até o próximo. Yetzt Tvahait.